Sejam bem-vindos a mais um De Bem Comigo, é um prazer receber vocês aí do outro lado. Eu sou Aécio Mac e você já aproveita para ativar as notificações, assinar o nosso canal, dar um like, um joinha e se inscrever, tá? Porque a inscrição ela é fundamental para ajudar o nosso conteúdo a ser propagado para todo mundo, para todo o YouTube, porque esse canal aqui é um canal incrível e pode tirar suas dúvidas. E hoje o nosso assunto vai direto para uma parte do corpo que a gente só lembra quando dá problema. Os ouvidos. Dor no ouvido, cera, zumbido, infecção, perda de audição. São muitos sinais que os ouvidos acabam dando, mas que às vezes a gente acaba negligenciando. E para conversar sobre esse assunto, tem o nosso especialista que já faz parte da nossa casa, o otorrinolaringologista de plantão aqui do nosso programa, Dr. Guilherme Castro Alves. Seja bem-vindo ao nosso De Bem Comigo. Olá, Aécio. Olá, pessoal que nos acompanha aqui no nosso podcast. Mais uma semana estou aqui para te ajudar a esclarecer hoje os problemas dos seus ouvidos. E a gente fica à vontade para poder sanar tudo aquilo que vocês têm de dúvidas. Muito bem, doutor Guilherme. A gente já começa falando sobre os ouvidos, né? Quais são os problemas mais comuns que são relacionados à questão dos ouvidos, doutor Guilherme? São vários que podem acontecer, inclusive por ação nossa. Temos as otites, tem as otites externas. Sabe que a otite era só de cachorro? A otite é coisa de cachorro. Eu lembro logo que eu tava com otite de cachorro. Meu Deus, você tem que limpar o ouvido do cachorro, tá fedendo. É muito cachorro tem. Isso. Principalmente quando tá lavando o cachorrinho, você vai lá, molha o ouvido do cachorro, infecciona. Os nossos ouvidos podem inflamar. Lavando o cachorro. Você tem cachorro? Tenho 3 num apartamento. Você lava o cachorro? Toma banho, dá cachorro! Dá o banho, lava, dá o banho no cachorro. Meu sogro falou assim, vai levar esse cachorro pra lavar. Ô, gente, dá um banho no bichinho. Não, lá são os nossos queridos. Ah, tá. É a Madu, o Xandão e o Billy. Ó, lá em casa tem a Greta, Capita, o Paco Pacote e a Tori Guaraná. Maravilhosos. Só a alegria da casa, né? Junto com a ave, então, é um quarteto. E assim como nos animais, os nossos ouvidos podem sofrer essas otites. Nós temos as otites externas, as otites médias, nós temos infecções bacterianas, temos infecções virais, infecções fúngicas, temos as perdas auditivas, enfim, diversos problemas que podem acontecer espontaneamente, ou você lá com a haste flexível, que você sabe qual é, aquele negocinho azul que tem as pontinhas de algodão, que quando você vai lá e coloca, e não pode colocar dentro do ouvido, já a gente já vai pontuar sobre isso, você causa problemas, você leva a sujeira para dentro ou você desprotege o ouvido, dando condições aí para infecções acontecerem. Meu Deus do céu. Vamos falar sobre o que pode causar, né, essa questão aí de zumbidos nos ouvidos, por exemplo, doutor Guilherme? Pronto, o zumbido ele pode ser ao mesmo tempo um cartão de visitas de uma perda auditiva que pode estar começando. Certo. Porém, ele pode estar em outros contextos de infecções e até obstruções dentro do ouvido, uma rolha de cera, por exemplo, dificultando a audição, ou alterações metabólicas. Por exemplo, se a pessoa está comendo muita gordura, muito açúcar, muito sal, alterações metabólicas vão levar ao zumbido. O desequilíbrio metabólico muda o metabolismo ali dentro da cóclea, que é o órgão da audição, que é grudado lá dentro do ouvido médio, no órgão do equilíbrio labirinto. Então, alterações no funcionamento metabólico mudam as características, levando a zumbido. Aí qual o detalhe? Existe o zumbido pontual, aquele que aparece e some, do mesmo jeito que apareceu, vai embora, está resolvido, mas o grande problema é quando aquele zumbido persiste por horas, por dias e às vezes pela vida inteira. Vocês, meus amigos de casa, você que tem zumbido, você sabe o tanto que você sofre com isso. Hoje em dia, nós temos muitas coisas que podem te ajudar. Ah, doutor, mas eu bati em vários médicos, ainda não achei o melhor tratamento para o meu zumbido. Sim, sugiro que você continue investigando até encontrar o tratamento do seu zumbido. E pensando nessas pessoas que têm zumbido, que ainda estão procurando um tratamento, mas precisam que esse zumbido fique calmo, eu tenho nas minhas redes sociais, lá no meu canal do YouTube, uma playlist sobre zumbido. Você vai entrar lá e lá vão ter vários sons que você vai utilizar para amenizar o barulho do seu zumbido.
Já te digo, não é a cura do seu zumbido, mas vai amenizar, te ajudar a relaxar, a acalmar aquele barulho que está te incomodando, te impedindo de dormir, te impedindo de relaxar. Porque qual o detalhe? A pessoa tem um zumbido, não dorme bem, está estressada, está preocupada, aquele zumbido aumenta de volume. Já se você consegue descansar, está relaxado, consegue banalizar aquele zumbido, ele está lá ainda, porém, num volume mais baixo. Então você olha com carinho lá, experimenta os sons que tem lá, enquanto você procura uma ajuda médica. Infelizmente, nem todo zumbido consegue ser resolvido com algumas técnicas, porém, temos alguns tratamentos, algumas pesquisas muito animadoras, tá? Principalmente envolvendo células-tronco nos Estados Unidos, na Europa, que podem ajudar você com esse problema. Pode não ajudar para hoje, mas podem te ajudar lá no futuro. Hoje, uma das coisas que nós temos de padrão ouro é a utilização do aparelho auditivo com gerador de ruído, que ele vai ser controlado ali para tratar especificamente o seu zumbido, e aí durante o uso você vai estar ouvindo melhor e vai estar amenizando o barulho daquele teu zumbido. Então, sugiro você passar por uma avaliação com o seu otorrino, investigar a causa do seu zumbido e passar pelo tratamento adequado. Doutor, agora a gente vai fazer um pode, não pode. Pode, não pode, pode, não pode, não pode, em relação à questão da higienização, da limpeza dos ouvidos. Pode, não pode, porque não pode, pode. Vamos lá. Pode usar cotonete? Pode ou não pode? Não. Por quê? No primeiro, se você virar atrás da caixa do cotonete, das hastes flexíveis, lá atrás tem pequenininho escrito, não introduzir no ouvido nem no nariz. Porque primeiro, vamos pensar o seguinte, a cera natural, ela não é sujeira. O ouvido produz a cera, nós temos glândulas de suor que no ouvido são modificadas para produzir cera, e a cera vai nos proteger contra inseto, nos proteger contra a água, então aquela água que entra, a própria característica da cera coloca para fora. A cera hidrata a parede do ouvido, protege contra fungo, contra vírus e contra bactéria. O ouvido saudável ele tem um sistema de autolimpeza, em que ele pega o excesso, ele empacota, embrulha e faz que nem você na sua casa, coloca na porta de casa. Portanto, só é sujeira aquilo que está saindo, que está caindo para fora dos seus ouvidos. Então lá dentro é a proteção. Agora, quando você vai lá e usa o cotonete, usa o bocal de caneta, a chave, enfim, pena. Já vi muita gente aqui, principalmente no Maranhão, nos interiores, utilizando pena, que também não pode. Enfim, dentro do ouvido você vai ou empurrar aquela sujeira, podendo furar seu ouvido, podendo fazer uma rolha de cera, causando maiores problemas, ou você pode desproteger o seu ouvido. E aí qualquer água pode entrar, ficar lá presa, infeccionar o ouvido, pode proliferar bactéria, pode proliferar fungo, enfim, gerar muito problema apenas pelo uso do cotonete. Agora, qual o ideal, doutor, se não pode usar o cotonete? É usar o dedo mindinho, depois do banho, com a toalha fina, aí você vai fazer a limpeza, até onde seu dedinho chegar. Ah, mas não entra lá dentro. Justamente, não é para colocar dentro do buraco do ouvido. É na entrada, todo o pavilhão e atrás também. Atrás acaba acumulando um pouquinho de restos ali de pele e de cera também que você tem que limpar. Doutor, o que você já viu aí de mais errado, né? Que não pode fazer durante a limpeza e higienização dos ouvidos? Já vi de muita coisa, Aécio. Os campeões, é a chave, é o bocal de caneta, é a pena. Meu né, Deus, pessoal, a pena, eu lembro muito disso no interior, o povo fazia muito dá isso aquela aqui coceirinha, mesmo. dá aquela Taca a coceirinha, vai lá. Gente, ali na pena você pode ter fungos e bactérias. Já vi gente ter infecções graves. Caramba. Tá? Dentro do ouvido, porque levou um fungo ou uma bactéria muito forte para dentro do ouvido e com riscos de ter problemas mais graves. Mas graças a Deus foram contidos ali. Mas você pode levar realmente problemas muito graves. Mas também já vi gente... Uma moça uma vez me procurou que ela foi coçar o ouvido. Não tem aqueles pentes de plástico que tem a ponta fininha que usam para fazer o coquezinho da criança, tá, o penteado. E aí o que aconteceu? A mulher foi coçar o ouvido, aprofundou muito, furou o tímpano. Caramba, e aí? Ela tava com o ouvido bonzinho, só furou o tímpano.
Aí a sorte que no dia seguinte ela procurou ajuda, ela não tinha molhado o ouvido, e aí a gente não precisou entrar com nenhuma medida drástica. Qual seria a medida drástica, por exemplo? Tomar um antibiótico, coisas mais fortes, aplicar remédio. Ali, no caso dela, era só não molhar o ouvido, proteger o ouvido para cicatrizar aquele Porque se tímpano tivesse perfurado. molhado, poderia fazer o quê? Supurado. E aí correria até risco de perder ainda mais, causar mais lesões. Então, ela correu um risco muito grande. Deus abençoou, protegeu ali, iluminou a cabeça dela para não fazer mais bobagem. Gente do céu. E é verdade que as células do ouvido, elas não se regeneram. Uma vez morta está. Aí veja só. Então, já falando aqui importante sobre a anatomia do nosso ouvido, Certo. então a gente tem um canal do ouvido, no fundo a gente tem o tímpano. O Certo. tímpano é como se fosse uma sacolinha de supermercado, aquela do hortifruti, transparente, firme, flexível, e ela vibra com o som. Aí vem os ossículos da audição dentro do ouvido médio, e lá no fundo, esses ossículos vão jogar para dentro do caracol, a cóclea. E aí sim, lá dentro da cóclea temos um líquido que balança com o movimento dos ossículos lá dentro e movimenta as células ciliadas. Certo. E sim, nós nascemos com um número limitado. Então, cerca de 30 mil células dentro dos nossos ouvidos. E essas são as mesmas a vida toda. Então, se você causa uma infecção, se você causa uma lesão dentro do seu ouvido, a chance de você lesionar uma ou algumas delas e ter perdas irreversíveis é muito grande. Se você tomou um antibiótico errado. Isso. Então, porque existem vários tipos de medicamentos que são considerados ototóxicos. Tipo a micacina, por exemplo. Gentamicina, amicacina, por exemplo, a furosemida. Mas, lógico, esses medicamentos têm que ser pesado o risco-benefício. Por exemplo, eu tive um paciente, que eu sempre lembro dessa história, que ele teve uma infecção grave renal e precisou internar numa UTI, teve que usar a gentamicina. E qual foi a consequência? Ele teve uma perda auditiva de moderada para grave por conta da utilização. Tá vivo, porém tá ouvindo bem menos. Aí mas vai tá ter vivo. que usar aparelho auditivo, mas o principal, sobreviveu, era o que tinha de recurso no hospital público no momento, salvou a vida dele. Cuida-se depois da audição, pelo menos manteve a vida. Entendi. Doutor, vamos agora para uma parte que é quando a gente precisa procurar um otorrino, né? Na verdade, todo mundo tem que ir no otorrinolaringologista pelo menos uma vez por ano, sei lá, para ver como é que tá a sua vida, né? Quando é que a gente deve procurar um otorrino? Por exemplo, dor de ouvido, aquela que vai e volta. Pode ser um sinal que a gente tem que ir ao médico? Com certeza. Dores de ouvido podem ser causadas por problemas dentro do ouvido, podem ser causadas por problemas fora do ouvido, problemas no lado do ouvido e na comunicação entre nariz e ouvido. Olha só, existe um problema muito comum, principalmente nas pessoas mais ansiosas, mais preocupadas, tem alterações dentárias, bruxismo, apertamento dentário, que é a DTM, a disfunção temporomandibular. O nosso queixo é um osso solto e ele encaixa aqui em frente aos nossos ouvidos, a mandíbula. Então, ela, com o passar do tempo, pode sofrer desgaste, sobrecarga e pode gerar dores nos ouvidos, pressão nos ouvidos, sensação de ouvido tampado, zumbido, em algumas pessoas até tontura. Nossa. Mas não sendo problemas do ouvido, sendo problemas na articulação temporomandibular. E sim, o otorrino faz o diagnóstico diferencial e aí vai saber, tem um problema dentro do ouvido? Sim ou não? Ah, se for um problema também dentro do ouvido, vai ser tratado. Agora, também tem um problema na articulação temporomandibular? A gente faz os exames, faz o diagnóstico, encaminha para o tratamento, que normalmente é feito com o cirurgião bucomaxilofacial, que é o especialista nessa área. Então, a gente faz os encaminhamentos. Agora, a pessoa tem infecções repetidas, o ouvido supura com frequência. Tem que ser avaliada a possibilidade de uma perfuração timpânica ou de problemas no fundo do nariz que fazem esse ouvido médio supurar, porque problemas, principalmente em crianças, como a adenoide, a rinite, outras doenças nasais não tratadas, fazem juntar a secreção na comunicação entre nariz e ouvido, junta tanta secreção dentro do ouvido que aí acaba vazando. E outro detalhe importante, pessoas que têm o costume de usar as hastes flexíveis, os cotonetes, procurar avaliação com o otorrino, para saber se você não está formando uma rolha de cera, se você já não machucou, se você não facilitou a proliferação de um fungo dentro do seu ouvido. Muitas pessoas com o uso frequente das hastes flexíveis acabam desenvolvendo um problema chamado síndrome do ouvido seco.
São pessoas que acabam desenvolvendo dermatites crônicas pelo uso do cotonete, que vai ressecando a Olha parede só, do gente. ouvido, tirando a proteção. E aí, consequentemente, aquela pessoa tem infecções repetidas e muita coceira que tira do sério. Então, enquanto tá só naquela coceira gostosinha, ainda tá no começo. Depois de desencadear um problema mais grave, aí é confusão, gente. Então, importantíssimo você procurar a avaliação e o segmento depois com o seu otorrino. Isso aqui a gente já falou no nosso videocast, mas não custa nada a gente reforçar. Doutor Guilherme, a tontura pode estar ligada aos ouvidos? Com certeza. A cóclea, o órgão da audição, é grudada no órgão do equilíbrio, o labirinto. E nós temos um casal desse em cada ouvido, eles ficam na região chamada ouvido-orelha interna. Então, a orelha interna fica depois da orelha média e elas, por exemplo, uma pessoa com uma mastoidite, com uma otite média supurada, isso pode fazer uma pressão dentro dos ouvidos, no caso da orelha interna, fazendo gerar tontura. Recentemente tive um paciente criança, e é muito comum isso nas crianças. A criança com otite média, com tontura, tratou a otite média, melhorou da tontura. E sim, é importante lembrar da verdadeira labirintite. Uma das causas da verdadeira labirintite, que é quando vai secreção purulenta para o labirinto, é a otite média, é a mastoidite não tratada, é uma complicação, a verdadeira. Não as fakes que tem por aí, não as labirintites fakes que tem por aí. E você já me ouviu falar aqui sobre isso. Então, essa é uma das possibilidades para a verdadeira labirintite e tem que ser cuidado, porque pode causar problemas graves lá na frente. Tem mais perguntinha aqui que a gente separou. Crianças com muitas infecções de ouvidos, doutor. Quando é preocupante? A criança ter ali uma vez no ano, uma dorzinha de ouvido é até algo comum. Agora, se a cada mês, a cada 2 meses, várias vezes ao ano, a criança está tendo uma infecção, é importante pensar, primeiro, tem alguma doença nasal envolvida? Então, a criança pode ter uma adenoide, pode ter uma rinite, enfim, outros problemas que fazem obstruir a tuba auditiva, que é a comunicação entre nariz e ouvido, juntando a secreção no ouvido médio, fazendo com que esse ouvido supure. Outra situação, investigar se tem uma perfuração timpânica. A criança tomando banho, a criança na piscina, ou uma infecção anterior, ou então enfiou alguma coisa dentro do ouvido que perfurou o tímpano e ele, enquanto está aberto, se não tiver o cuidado adequado para cicatrizar, ele pode infeccionar a qualquer momento. E tem um detalhe importante, uma doença chamada otite média colesteatomatosa, que é muito comum em crianças também, ela pode levar a infecções de repetição e ela é resolvida cirurgicamente. As medicações tratam as crises, porém a resolução do problema é cirúrgico, em que a criança acaba tendo otites muito fortes, com muita tontura, invasão de estruturas ósseas dentro do ouvido, podendo levar a algumas complicações, inclusive como surdez, tontura e até meningite. Nossa. Outro quadro que me... Importantíssimo ter esse cuidado com os problemas do ouvido, que é do lado do cérebro, então é uma das complicações de problemas de ouvido é a meningite, infelizmente. Doutor Guilherme, tá na hora do nosso mitos e verdades, né? Se for mito, você vai dizer por quê, se for verdade, por quê também, né? Ele vai responder agora se é senso comum, se não é, e a gente começa com o tal do cotonete. Doutor Guilherme, o cotonete faz mais mal do que bem. Bem mais mal do que bem. Na verdade, ele só faz bem pro otorrino, viu? Porque de tanta gente que eles levam... o consultório. Eu brinco dizendo que eles são os nossos sócios. O que eles mandam de pacientes todos os dias não é para dizer assim, vai um de vez em quando. Não, gente, é todo dia. Todo santo dia tem gente com problema de ouvido por conta do uso das hastes flexíveis dos cotonetes. É gente com rolha de cera, é gente que furou o ouvido, é gente que infeccionou o ouvido, é gente que coça o ouvido, enfim, muitos problemas. E lembro para você, no próprio cotonete diz que você não pode utilizar. Está escrito atrás, inclusive em inglês, português e espanhol. Enquanto tipo no cigarro. A diferença é que no cigarro tá grande. Letras garrafais ainda tem o desenho de alguém com câncer. Já no cotonete, não. É bem suave, bem atrás. E outra, não existe aquela de cotonete de criança, aquele que é barrigudinho.
É cotonete do mesmo jeito, gente. Se você olhar na lateralzinha, em alguns eles não botam nem atrás, botam na lateral, assim, letras minúsculas, iguais naqueles contratos. Então, bem pequenininho, não inserir no ouvido nem no nariz. Lembrando, nem no nariz, nem para tirar a catota de nariz de criança. Porque você pode lesionar, essas regiões são muito sensíveis. Doutor Guilherme, mito ou verdade, quem tem zumbido vai ter para sempre? Nem sempre. Doutor, então quer dizer que todo zumbido tem cura? Depende da causa do zumbido. Se o seu zumbido é por uma rolha de cera, tirou a rolha de cera, está resolvido. Se o seu zumbido é a sua hipertensão que não está controlada, controlou, está resolvido. É pela DTM, resolve. É por conta de colesterol alto, alteração de tireoide, açúcar do sangue, enfim, corrigiu a questão base, está resolvido. Agora, se o seu zumbido ele ocorre por conta de um tumor cerebral, É outra história. é outra história. Você tem que descobrir a causa e resolver. Se o seu zumbido está ocorrendo por conta de uma perda auditiva, mesmo que mínima, nas regiões que normalmente a gente nem usa, que são as altas frequências, sons mais agudos, mais finos, não te atrapalha a ouvir. Mas você tem uma lesão ali e essa lesão está gerando esse som fantasma. Então, o zumbido, por problemas auditivos, ele tem que ser tratado. Existem sim algumas pessoas que conseguem atingir a cura. Porém, com os tratamentos atuais, o que a gente realmente consegue, para todas as pessoas que têm o tratamento devido do zumbido, é o controle do problema. Porém, repito, principalmente as pessoas no Instituto Gan Sanches, muitas pessoas conseguiram atingir a cura com os tratamentos, com o acompanhamento que foi feito lá ao longo desses últimos anos. Esse instituto ele é referência aqui no Brasil nos cuidados com o zumbido, então aqueles pacientes refratários a gente sempre costuma encaminhar para lá, fazer alguns outros detalhes. Porém, são casos específicos. A maioria dos pacientes consegue um controle e alguns deles conseguem a cura ao final de algum tempo de tratamento. E isso varia. Tem algumas pessoas que em alguns meses conseguem a cura, outras pessoas em alguns anos conseguem atingir a cura. Doutor Guilherme, ficar exposto a sons altos de vez em quando não faz diferença ou faz diferença, vai perder ali a audição do mesmo jeito? Toda exposição a sons altos vai gerar alguma lesão, em maior ou menor grau. Olha só. Quanto maior a intensidade do som, é menor o tempo necessário para que você tenha uma lesão auditiva irreversível. Imagina só se você tem todo final de semana, você vai para aquele seu paredão, para sua radiola, fica lá de baixo. Eu não estou falando para você não ir para o seu lazer, eu estou falando para você ficar mais distante. Se você foi para aquela sua festa e saiu de lá com um zumbido, foi para o estádio de futebol, saiu de lá com aquele zumbidinho, alerta. Já é um alerta, você já teve algum grau de lesão ali. Pode ser que no outro dia o zumbido suma, claro, mas ali foi sinal de que você já teve algum grau de lesão. E essa lesão fica lá e vai se acumulando ao longo dos anos, a cada exposição a sons altos, as suas gripes, as medicações que você toma. E lógico, tem um fator que, se Deus quiser, todo mundo vai passar por ele, a terceira idade. Então, a partir dos 60, 70, você já começa a perder por si só. Por isso nós temos que chegar com a melhor audição possível à terceira idade. Eu tenho pacientes de 90 anos, principalmente aqueles do interior, que acabam não se expondo a muitos barulhos, com a audição melhor do que muitos jovens hoje em dia. Olha só. Por quê? Não tiveram essa exposição aos sons altos. E para aquele seu filho, aquela pessoa que utiliza muito fone de ouvido, é a mesma coisa. Se o fone de ouvido está muito alto, vai gerar uma lesão. Agora imagina todo dia. Acelera muito. Tem muitos trabalhadores que antigamente acabavam trabalhando em locais ruidosos, não tinham as políticas da utilização dos equipamentos de proteção individual, que hoje sofrem as consequências, com perda auditiva, com zumbido, atrapalhando completamente a qualidade de vida. E lembrando que as perdas auditivas aumentam a chance de desenvolvimento de doenças neurodegenerativas como Alzheimer e depressão. Isso é muito importante. E para quem tem, é fundamental corrigir a audição para prevenir esses problemas. Doutor Guilherme, ouvido entupido sempre é cera? Nem sempre. Sensação de ouvido tampado, ouvido entupido, pode ser uma otite média,
pode ser uma bola de fungo que cresceu lá dentro, às vezes pode ser um inseto que entrou de madrugada e você não viu, pode ser um objeto estranho que você colocou lá quando criança, e aí você vai descobrir isso só na juventude, quando você passar por uma avaliação com o otorrino. Já aconteceu várias vezes a gente tirar massinha de modelar que ficou lá quietinha, miçanga que passou muitos anos lá dentro do ouvido da criança. Como não são objetos que reagem, acabam ficando lá. E já aconteceu outras vezes de pessoas com dores de ouvido vão lá e colocam ervas para tentar aliviar as dores e a inflamação. Aí quando bota, esquece de tirar, acaba ficando. Esses dias para trás, tinha uma senhora que eu consultei, que ela estava há 3 meses sentindo o ouvido tampado. Quando eu olhei, era um algodão da cabeça do cotonete. Tirei, estava resolvido, a mulher estava curada. A mulher estava achando até que era câncer, porque ela não melhorava, botava remédio e nada resolvia. Claro, ela jogou até soro lá dentro e nada tirava. Empurrou mais algodão. Empurrou ainda mais. Aí resolveu o algodão. Eu brinquei com ela, olha, temos que guardar dinheiro, não é algodão dentro do ouvido. E ela acabou aprendendo, nunca mais usou cotonete por conta disso. Meu Deus do céu, que situação, gente. Eu acho que a gente já desvendou alguns mitos e verdades, a gente vai para a questão da tecnologia, né? Vamos falar sobre os ouvidos também. A gente já falou sobre isso, a questão dos fones de ouvidos, eles podem causar perda auditiva, né? Qual seria o volume seguro? Existe um volume seguro, doutor Guilherme, para a gente não, né, atrapalhar os nossos ouvidos? Isso. Primeiro a gente tem que pensar em qual dispositivo a gente vai usar. Qual seria, perdão pela palavra, os menos piores, não vou dizer os melhores, né? Os menos nocivos. Esses aqui, em que você veda o barulho externo, consequentemente, você precisa botar um som mais baixo para conseguir ouvir sua aula, ouvir seu jogo, sua música, seu show com tranquilidade. Agora, quando alguém que está do seu lado começa a escutar o que está saindo no seu fone, está vazando, opa, é sinal de que está muito alto. E aí você está lesionando a sua audição. Então, muito cuidado com isso. Não é porque botou esse aqui que vai botar nas alturas. Não, você pode lesionar ainda mais, que esses aqui são potentes. Então, coloca o mínimo possível. E lembrando, a cada 30, 40 minutos, tira para você poder ouvir melhor. E tem muita gente que tem o costume de ficar usando só um lado do fone. Gente, nós temos 2 ouvidos. A nossa audição ela é binaural. Então a gente tem que ouvir por igual os 2. Olha aí o meu exemplo. Olha só. Mas isso aqui é para o Lucas falar comigo aqui no meu ponto, tá? Então, o ideal é a gente pensar na utilização dos 2 lados, porque as audições elas se somam. Lado direito, lado esquerdo vai somar. Imagina só, faz o teste aí em casa, bota o som de um lado só, e aí você vai botar até onde você conseguir ouvir. Ah, estou ouvindo bem aqui, bem claro. Agora você vai lá com um outro fone e coloca no outro ouvido. E aí você vai ver que tá alto. Ah, tá alto agora porque você botou o outro? Não, já estava alto desde a primeira exposição no lado esquerdo. Então, é importante lembrar, quando for ouvir os 2 lados, porque senão você está lesionando um lado mais do que o outro. Existe um limite, por exemplo, de horas por dia para uso de fone de ouvido? Depende da altura. Então, sempre pensar no descanso. Você faz ali blocos de meia hora, 40 minutos, descansa a sua audição, depois você volta para a exposição. Mas o fundamental é o volume. Lógico, o tempo é importante, mas quanto maior o volume, menor o tempo de exposição. Então, não tem jeito, você trabalha num aeroporto. Por exemplo, em 15 minutos, você no aeroporto, ouvindo aquele barulho, sem a proteção, você vai desenvolver uma perda auditiva já ali. Então, por isso que eles têm que ser obrigados o tempo todo, e tem políticas de proteção auditiva para cada tipo de exposição. Não tem uma regra única, depende de cada situação. Como eu sempre digo, é uma escala logarítmica de proporcionalidade. Então, quanto maior a potência, menor o tempo para uma lesão auditiva. Doutor Guilherme, para encerrar, né, eu queria que você deixasse um conselho, né, para quem está nos ouvindo. Você está ouvindo bem? Nos assistindo, né, e quer cuidar melhor da sua saúde auditiva no dia a dia. Primeiro, não colocar nada dentro do buraquinho do seu ouvido. Isso aqui já é muito importante. Nem cotonete, nem chave, nem pena, nem nada, por favor.
Tem um pessoal aí que vende os dispositivos do outro lado do mundo, que são métodos tecnológicos, muitas vezes, para você furar o seu próprio ouvido e causar problemas maiores. Segundo ponto, é importante o cuidado com a exposição aos sons altos. Terceiro, casos de perda auditiva. Se você tem perda auditiva, independente se tem ou não zumbido, você precisa procurar ajuda e corrigir a sua audição, pensando não apenas em você agora, mas no seu eu do futuro. Então, porque é importante lembrar, o cérebro depende muito da linguagem, da audição, o sistema de comunicação. Se não estiver funcionando bem, aquilo tudo vai enfraquecendo, enfraquece a memória, enfraquece as relações, a pessoa vai se isolando, aumenta absurdamente a chance da pessoa ter alterações cognitivas no futuro, principalmente Alzheimer e depressão. Um detalhe, ano passado a revista Lancet reuniu as 14 principais causas reversíveis de Alzheimer e outras doenças neurodegenerativas. Estava lá, dentre elas, a perda auditiva não tratada. Um outro detalhe importante, também no ano passado, uma pesquisa mostrou que quem corrige a audição usando o aparelho auditivo, e detalhe, hoje em dia os aparelhos são muito pequenos, dá até para ouvir música atendendo telefone, quem usa aparelho auditivo de maneira regular, todo dia, direitinho, corrige a audição, utiliza isso ao longo da vida, aumenta em até 25% a expectativa de vida. Olha só, a pessoa tinha mais 10 anos de vida, aumenta em 25%. Você ganhou 2 anos e meio aí só por ouvir melhor. Olha só, a nossa audição ela é fundamental para o funcionamento do nosso cérebro. E outra, se você tem zumbido, procure a avaliação médica. Não deixe de lado o seu zumbido. Pode ser tudo e pode ser coisa menor. Pode ser só algo tampando o seu ouvido. Porém, pode também mostrar doenças mais graves. E independente se não for uma doença grave, você sabe o quanto isso tira o teu juízo, tira o seu sono literalmente. Procure ajuda. Sempre vai ter uma solução para poder te ajudar. É isso que eu falo todos os dias, né? Eu acho que o profissional adequado de cada área faz a diferença nas nossas vidas, né? Com certeza. Esse foi o nosso De Bem Comigo hoje com o Dr. Guilherme mais uma vez. Se você tem dúvidas, se você quer participar do nosso videocast, tirando dúvidas, mandando assuntos, né, temas, pode mandar que a gente está à disposição. Curta a nossa página lá no nosso YouTube, no YouTube do Viva, Viva com Y, que a gente está aqui para te levar clareza e informação. Mais uma vez, Guilherme, obrigado por mais uma aula leve, descontraída, e a gente quer saber canais para saber mais de você. Claro, uma satisfação sempre estar aqui, podendo esclarecer as dúvidas de todo o público. Você consegue me seguir, acompanhar meu trabalho através do drguilhermeotorrino.com é o meu site e em todas as redes sociais Dr. Guilherme Otorrino. E te lembro, você que tem zumbido, precisa dar uma acalmada no seu zumbido, descansar, segue lá no meu YouTube, no meu canal, você vai encontrar uma playlist com alguns sons que vão amenizar esse zumbido que te incomoda tanto, enquanto você procura uma avaliação, persegue a causa do teu zumbido, vai melhorar muito sua qualidade de vida. É isso. A gente fica por aqui e até o próximo De Bem Comigo. Tchau, tchau, pessoal!